Olá, queridos, aqui é a Radassa, você está no quadro Pare, Ouça e Reflita, do canal Azeite e Vinho. Nosso tema de hoje é Você é capaz, acredite. Na semana passada, eu falei sobre uma área que eu tratei de passividade na minha vida, certo? Onde ela me paralisava e eu acabava não fazendo o que tinha que ser feito, na verdade. E depois que eu tratei ela, que eu entendi o meu lugar, eu eu pude entender a capacidade que eu tinha de fazer as coisas, que antes eu achava que eu não era capaz. E então hoje eu tenho mais um testemunho do que eu consegui fazer depois que eu venci a passividade. E o texto encontra-se em Zacarias 4, no verso 10, onde diz assim: Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Alguns meses atrás, queridos, nós tivemos um encontro, onde nesse encontro a mãe ministrou a gente sobre alguns pontos. E no final de semana, no final de uma dessa ministração, ela pediu que a gente anotasse o que a gente sentia sobre nós, o que a gente pensava sobre nós, o que precisava ser mudado em nós. E eu lembro que eu fui escrevendo algumas coisas e eu escrevi que eu achava assim que as coisas eram demais para mim, sabe? Que eu não era capaz de muitas coisas. Mas na medida que eu fui escrevendo, isso foi deixando meu coração angustiado, foi deixando meu coração aflito, sabe? Porque eu não fui criada para ser assim, Eu sou capaz de tudo, a palavra me diz que eu sou capaz. E então naquela semana ali aconteceu uma situação onde o marido de uma amiga testou positivo por Covid. E logo depois disso ele ficou ruim. Ele foi para UTI. E então eu fui conversar com a mãe, sobre essa situação dele, porque mexeu muito comigo. E o sentimento que eu tinha é que eu deveria orar por ele, eu deveria interceder pela vida dele, porque o sentimento que eu tinha sobre ele é que ele não iria sobreviver, que ele iria morrer. E assim, como eles eram um casal de amigos, eles são um casal de amigos que eu gosto muito, então eu não queria que isso viesse a acontecer com eles, E na conversa que eu tive com a mãe, ela me disse que era para mim fazer uma oração substitutiva por ele. E aí eu comecei a fazer essa oração, fiz alguns dias, parei, fiz de novo, acabei parando porque eu não tinha prestado atenção no que a mãe tinha me dito, E eu vi que ele tinha altos e baixos, sabe, no quadro clínico dele. Um dia ele estava bem, no outro ele ficava mais ou menos, foi ficando ruim. Então eu fui conversar de novo com a mãe sobre isso. E ela me disse: Não, filha, você tem que fazer essa oração até que ele saia do hospital, até o final, até que ele seja completamente curado. E então eu continuei. Continuei fazendo essa oração, mas sempre vinha os ataques de Satanás, Satanás vinha com aquela: imagina que você vai conseguir, Você não é capaz. Imagina que a sua oração vai mudar alguma coisa. Você não vai conseguir nada, você não vai conseguir salvar a vida dele. Mas eu não dei ouvido a Satanás, queridos. Eu continuei na minha posição, eu continuei fazendo aquilo que tinha que fazer. E até então só eu e a mãe sabíamos disso. Até que um dia eu compartilhei com a Sora e depois compartilhei com o meu marido. E ele falou: Nossa, Daça, desde o dia que tu me falou dele, o meu sentimento é que ele não iria sobreviver. Quando ele me falou isso, queridos, a minha vontade era só de chorar. Chorar e chorar. Mas eu continuei. E eu sempre ia perguntando para ela, como é que ele estava, como é que estava o quadro clínico dele. E às vezes vinham alguns quadros clínicos assim fora da realidade. E eu não aceitava isso. Eu continuava no meu lugar, eu continuava fazendo aquilo que tinha que ser feito. Até que chegou o dia que ele teve alta da UTI. E ele foi pro quarto, E em seguida ele veio para casa. E eu lembro que quando eu fazia a oração por ele, eu dizia que eu queria que eu voltasse para casa como ele entrou naquele hospital, andando, falando, conhecendo as pessoas, da mesma maneira que ele entrou, eu queria que ele saísse. Porque nós sabemos, que tem pessoas que ficam com sequelas do Covid, que às vezes tem perca na memória ou voltam não falando,
coisas assim. Mas ele não, ele voltou para casa como ele tinha ido para o hospital. Da mesma maneira que ele entrou no hospital, ele voltou. Então hoje, queridos, eu digo assim a vocês que nós somos capazes, sim. O Senhor, ele nos criou para sermos capazes. E quem diz que nós não somos capazes é Satanás. Satanás é quem tenta nos intimidar e dizer que nós não somos capazes. Mas nós somos sim. E você também. Você pode, você consegue, você é capaz. Basta você querer. E como a palavra nos diz, né, que nós não desprezamos os pequenos começos. É devagar que nós começamos, é no pequeno que a gente começa, mas que nós não venhamos a desprezar. Lembre-se sempre que nós somos capazes. Eu sou capaz, eu consegui. Você também é capaz, você também consegue. Lembre-se sempre disso. Não deixe Satanás dizer que você não é capaz, que você não consegue. Porque nós somos sim capazes, queridos. A gente é capaz de fazer coisas que a gente até muitas vezes não imagina, que muitas vezes a gente acha que não, que é demais, sabe? Eu achava muitas vezes, se fosse em outro tempo, eu acho que eu não conseguiria fazer o que eu fiz por ele, sabe? Mas o Senhor nos mostra, o Senhor nos diz que nós somos sim capazes, a gente pode fazer. Então que no dia de hoje você pare e reflita sobre isso. Sabe que você também é capaz, que você consegue sim, que assim como eu consegui, você também pode conseguir. Sabe? Basta você querer, basta você dar um passo e dizer: eu sou capaz, eu consigo, e não dê ouvidos a Satanás. Não deixe que ele venha te intimidar e venha querer destruir você. Porque você não foi criado para ser assim, você foi criado para ser capaz. Você consegue, nós podemos todas as coisas, porque a palavra nos diz isso. Certo, queridos? Então que Deus possa abençoar você e que você possa refletir sobre essa palavra. Um grande abraço para você e até a próxima.